A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre Mateus capítulo de número 5. Estamos aí no devocional diário. Todos os dias estamos estudando um capítulo do Evangelho segundo escreveu Mateus. E chegou a vez do capítulo de número 5. Então eu quero chamar a tua atenção para nós juntos estudar a palavra de Deus. Já está com a tua Bíblia aí na mão? Então vamos estudar esse capítulo muito importante. O capítulo de número 5 é chamado também de as Beatitudes, ou o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha. Diz assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele seus discípulos, e abrindo a boca lhe ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mas qual terra Jesus está se referindo aqui? Tem um ditado popular que diz que o mundo é dos espertos. E de fato, esse mundo que estamos vivendo aí, parece que quem trapaceia, parece que sempre se dá bem, parece que quem engana os outros sempre se dá bem, aquele que mente, aquele que rouba, são pessoas que parece que sempre estão por cima. Porém, Jesus não está se referindo aqui a esta terra que nós estamos vivendo, mas sim está falando aqui sobre a terra para onde nós vamos. Se o mundo é dos espertos, os céus são daqueles que obedecem à palavra de Deus. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. O salmista Davi também fala a respeito disso. Quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem entrará no seu santo templo? Aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Então, o único critério para eu e você entrar na presença de Deus é nós sermos limpos de coração. E é por isso que o diabo sempre luta com sutilezas, com ataques sutis para fazer você estar com o seu coração sujo, porque ele sabe que você com o coração sujo pode até ir à igreja, entrar na igreja, porque são duas coisas distintas. Alguém pode estar dentro da igreja e não ser salvo, porque ele nunca permitiu que o Espírito Santo ou a palavra limpasse o seu coração. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. A palavra pacificador quer dizer alguém que é pacífico ou alguém que apazigua. E o quanto nós precisamos hoje, como igreja, ter pessoas pacíficas. Infelizmente, hoje, muitas pessoas têm o prazer de jogar gasolina em cima do fogo para causar mais dano ou para causar mais fogo. Só que nós se esquecemos que o cristão autêntico e verdadeiro, ele tem que ser um pacificador. Se alguém chegou até você trazendo conversa de um terceiro, você precisa entender que você precisa ser um pacificador. Você tem que ser um portador também da paz. Uma pessoa que não vai dar crédito e muito menos vai alimentar a raiva das pessoas, mas vai ser alguém que vai pacificar. Essas pessoas, como diz o próprio texto, eles serão chamados filhos de Deus, porque realmente o filho de Deus, ele não tem prazer em brigas, em divisões. O verdadeiro filho de Deus sente prazer quando as pessoas conseguem ter comunhão uns com os outros. Bem-aventurado é aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguindo e mentindo, falarem todo mal contra vós. Por minha causa, exultai e alegrai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram e maltrataram os profetas que foram antes de vós. Jesus está falando sobre uma perseguição. E aí você vai dizer, hoje em dia não há perseguição religiosa. É claro que há. Você vê hoje que, infelizmente, a maioria dos nossos pregadores e cantores, tanto na pregação como na área do louvor, os hinos, as mensagens, são tudo antropocêntrica, que o homem é o centro. Não se prega mais sobre pecado, não se prega mais dizendo que as pessoas têm que voltar a orar, a ler a Bíblia, que as pessoas têm que perdoar, não se prega, porque esse tipo de mensagem não dá ibope. Se eu viesse aqui com um vídeo falando mal de alguém ou replicando o que uma pessoa postou na internet, esse vídeo com certeza teria centenas ou milhares de visualização, porque é isso que a nossa carnalidade quer. Agora, quando você faz um vídeo ensinando a palavra de Deus, não dá like,
As pessoas não vão compartilhar esse tipo de assunto. Repare que os canais que têm mais acesso são os canais, por exemplo, Fuxico Gospel, aonde as pessoas elas estão usando a página para denegrir a imagem do outro, ou até mesmo para denunciar um pecado daquela pessoa. E infelizmente é esse tipo de notícia que é compartilhada em redes sociais. Ninguém compartilha uma palavra. Ninguém compartilha principalmente se aquela palavra está ensinando o povo a se converter ao Senhor. Por isso, se você é um pregador das Escrituras, se você é um leitor da palavra de Deus, se prepare para você ser cancelado. Se você prega, muitos pastores não vão te convidar mais por causa da palavra que você prega. Se você é um cantor que canta hinos bíblicos, hinos inspirados por Deus, não antropocêntrico, mas cristocêntrico, se prepare porque a tua carreira não será cumprida. Por quê? Porque as pessoas não querem ouvir. Só que João disse, o mais importante é agradar a Deus e não aos homens. O que importa para nós não é ter dinheiro, fazer riqueza ou muito menos ter fama. O nosso objetivo é agradar aquele que nos chamou, aquele que nos escolheu. Se você é um cristão autêntico, não espere ser valorizado ou recompensado por um mundo que crucificou o nosso Senhor Jesus. Chegamos na segunda parte do capítulo, que é o versículo 13. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, a não ser para ser jogado fora e pisoteado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos os que estão em casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. O Senhor fala aqui sobre o sal insípido, é o sal que não tem mais sabor, que não presta para nada, a não ser jogado fora e pisoteado pelos homens, segundo o que Jesus fala. O sal tem dois tipos de valor. O primeiro é salgar e o segundo é preservar da corrupção. O cristão autêntico, ele precisa entender que nós temos que fazer a diferença. Nós somos chamados para ser luz e sal. Você, por acaso, já viu alguma promoção de sal? Você já viu, por exemplo, o supermercado que faz queima de estoque e coloca lá um preço imbatível no sal? Não há concorrência. O sal é tão importante que muitas das vezes você não consegue comer uma comida que não tenha uma pitada de sal. Só que é interessante, porque o sal precisa ser colocado na dose certa, na quantia certa. Se você colocar muito sal em uma comida, ninguém come. Assim é o cristão. Ele precisa ser o sal, mas na dosagem certa. Se ele for extremo, essa pessoa nunca vai conseguir alcançar ninguém. E se ele não tiver sabor, ele não presta para nada, apenas para ser pisoteado.